E eis que chegou o dia do julgamento do deputado federal Daniel Silveira, julgamento por crime de opinião no STF, que foi quem abriu o inquérito de forma ilegal, segundo constataram muitos juristas do país, renomados juristas, ilegal até por ser o STF a vítima, o investigador e o juiz. Impossível, isso não está previsto no nosso Código Penal, mas aconteceu assim, várias outras inconstitucionalidades e ilegalidades foram cometidas ao longo desse processo, um processo que tramitou de forma extremamente rápida, fora dos padrões, mas finalmente chegou, 20 de abril de 2022, dia do julgamento. E eu convidei a Tameia Danelon, que é procuradora da República, é formada em direito, obviamente, especialista em direito penal e direito processual penal, inclusive dá aulas de direito processual penal, é também colunista aqui da Gazeta do Povo, para comentar alguns pontos específicos desse processo que deixam o Brasil praticamente num estado de insegurança jurídica. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e te convido a acompanhar essa conversa. Eu estou aqui, então, com a Tameia Danelon, que é procuradora da República, é professora de Direito Processual Penal. Me corrija se eu estiver errado, Tameia, que eu sei que você tem muitas especificações aí no currículo. E tem mestrado também, doutorado em Direito, mestrado em especialização em Direito Penal, Processual Penal. E a gente está hoje tentando entender, né, os vários passos que foram dados aí nas últimas semanas nesse processo do deputado Daniel Silveira. Primeiro, obrigada por aceitar essa entrevista de última hora, mas a gente está querendo realmente uma posição de alguém que entende mais de processo penal para analisar se há, afinal de contas, respaldo jurídico nessas medidas todas que vão sendo interpostas aí, inclusive agora, durante o julgamento, o impedimento para que o réu entrasse no plenário e acompanhasse o julgamento. Uhum. Então, eu que agradeço o convite, né, Cristina? É uma questão muito importante de ser discutida, porque, como você falou, sou professora de processo penal e todos esses procedimentos, desde o início da prisão em flagrante, que era um flagrante inexistente, são muitas irregularidades e a cada semana novas irregularidades processuais são cometidas, né? Esse impedimento do Daniel Silveira de acompanhar o julgamento, pelo que foi noticiado na imprensa, a alegação seria por conta da pandemia ainda do Covid, né? Que estaria limitada a entrada de pessoas. O primeiro ponto é que a pandemia as pessoas não é mais obrigatório o uso de máscaras, muitas restrições já caíram, tudo está funcionando, então esse é o primeiro ponto que não justificaria porque no STF, nas dependências, não poderia ter o livre acesso. E o segundo ponto, que é o mais grave, o réu ele tem o direito constitucional de acompanhar o seu julgamento. O réu jamais pode ser impedido de acompanhar o seu julgamento. Isso é uma violação ao princípio da ampla defesa. E quando é violado um princípio, seja da ampla defesa, ou seja, um princípio do contraditório, é passível de anulação o julgamento. Então, isso é muito grave, a questão da pandemia não pode impedir que o próprio réu participe de seu julgamento. E aí tem a questão do advogado também, já na véspera do julgamento, né, nesse início de semana, ele colocou em suas redes sociais, tornou público, a imprensa também cobriu, que ele sofreu uma multa, uma imposição de multa por parte do ministro Alexandre de Moraes. Ele vinha reclamando que o julgamento tinha sido marcado sem que todos os recursos impetrados pela defesa, por ele, né, Dr. Paulo Faria, sem que esses recursos tivessem sido analisados, o que feria o andamento do devido processo legal. Então, eu acho que como ele questionou isso, na véspera do julgamento, tarde da noite, saiu essa informação de que o ministro Alexandre de Moraes não só negou os recursos, como ainda aplicou multas para o advogado por ele ter entrado com esses recursos. Parece que eram 4 recursos. Foi mais uma notícia que surpreendeu o meio jurídico também, né? Você acompanhou isso? Acompanhei e eu tenho 22 anos de experiência como procuradora, antes disso advoguei mais 1 ano e meio, então na esfera penal eu nunca vi uma fixação de uma pena a advogados. Eu já vi na esfera civil, às vezes acontece do juiz entender que o advogado está praticando litigância de má-fé quando ele usa artifícios, né? Agora, no aspecto penal, onde é discutida a liberdade da pessoa,
eles têm ampla liberdade para utilizar os recursos, né? Claro que eu critico a existência de recursos, eu sempre falo nas minhas aulas e minhas palestras que nós temos uma gama muito grande de recursos, que deveria ter uma reforma, mas se existem os recursos, eles devem ser utilizados sim. Pelo que eu li também na imprensa, Cristiano, me parece acho que foram 14 ou 16 recursos interpostos, né? Até que não foram tantos recursos diante das decisões que eu entendo que são ilegais e são inconstitucionais. Se a gente for lembrar, no caso do ex-juiz Nicolau, o ex-senador Luiz Estevão, ele interpôs 35 recursos e ele não sofreu nenhuma penalidade, nem ele, nem seu advogado. Um caso mais recente do ex-presidente Lula, a sua defesa interpôs mais de 400 recursos, né? E também não foi apenado o advogado. Então, o advogado ele não pode ser apenado por utilizar recursos, ferramentas previstas no Código de Processo Penal, né? E aí a gente fica acompanhando isso como leigos, né? E assumo que sou absolutamente leiga em direito, apesar de entrevistar muitos juristas, muitos advogados aí ao longo das últimas décadas, mas a gente fica olhando isso e pensando nos números mesmo. É claro que 4 ou 14, parece que 4 recursos que eu citei foram os que o doutor Paulo Faria apresentou agora mais recentemente, depois daquela decisão da tornozeleira eletrônica, que a gente já fala sobre ela também. Mas houve 14 recursos aí ao longo desse processo, que não é tão antigo, né? Tem um ano e pouco esse processo. Você citou do ex-senador Luiz Estevão, do ex-juiz Nicolau, do TRT de São Paulo, esses interpuseram ali, sei lá, 30, 40 recursos, que parece bastante, mas quando a gente vê 400 no caso do ex-presidente Lula, num processo que também não foi muito longo, aí sim dá margem para uma interpretação, de novo, de alguém leigo, de que aquilo era uma tentativa de protelar, sim, o julgamento, de arrastar, talvez até prevendo alguma prescrição, não sei se caberia prescrição com recurso em andamento, mas enfim, 4 ou 14 é muito diferente de 400. E aí a gente fica abismado com a quantidade de ilegalidades, inconstitucionalidades, aberrações mesmo, para usar uma palavra popular, ao processo jurídico padrão, né? Você mencionou agora há pouco que em relação ao impedimento de que o réu acompanhe o julgamento, que só o impedimento já permitiria a nulidade desse processo. Essas outras questões todas que a gente levanta aqui também provocariam uma anulação desse processo? Bem, quais questões especificamente, Cristina? Desculpa. Essa de interpor multa quando não é padrão no judiciário, não sei se isso há base legal para interpor multa apenas porque o advogado apresentou recurso, até as questões que a gente não abordou aqui ainda, mas já podemos entrar com elas, que é a prisão em flagrante, não havia prisão em flagrante, o desrespeito à imunidade parlamentar, enfim, tudo que aconteceu nesse processo desde o início. Tá, então, a questão da multa, ainda que seja uma aplicação indevida, ela não, somente esse fato não seria suficiente para gerar uma nulidade, né? Porque o processo tem uma nulidade sob aspecto do Código de Processo Penal, né? Quando há uma coisa grave cometida. Então, por exemplo, quando é cerceada a defesa do réu. Então, por um exemplo, o réu ele tem direito de indicar testemunhas para serem ouvidas. Então, se, por exemplo, o juiz falar, não, eu não vou ouvir nenhuma testemunha que o réu indicou, aí é uma violação ao princípio da ampla defesa, então é passiva de nulidade, né? Agora, infelizmente, os nossos tribunais superiores, o STJ, o STF, tudo é motivo de anulação, né? Coisas pequenas, filigranas jurídicas são passíveis de anulação e não é de hoje, isso já vem há muito tempo, né? Como eu falei, aos meus longos 20 anos, mais de 20 anos de carreira, eu só vi processos serem anulados quando se tratava de grandes réus, de grandes políticos com poder econômico. E, ultimamente, a Lava Jato é um outro exemplo, né? Agora, essas outras irregularidades, Cristina, nem seria um caso de anulação do processo, seria algo que nem poderia ter ocorrido. Mas, infelizmente, nós vemos que o ministro Alexandre de Moraes ele não age isoladamente, por mais que ele profira decisões monocráticas, essas decisões monocráticas estão sendo ratificadas pelo plenário. Então, isso é muito preocupante. E, além disso, o próprio Ministério Público Federal, né, o Procurador-Geral, que hoje está sendo representado pela Vice-Procuradora-Geral da República, por mais respeito que eu tenho à minha instituição e mais respeito aos meus superiores, nós somos independentes e cada um tem a sua convicção jurídica, né? O próprio MPF processou criminalmente Daniel Silveira, entendeu que houve sim a prática de crime.
Então, quando a Suprema Corte, o órgão máximo do Ministério Público, entendem que ocorreu crime, não há quem recorrer. Então, ainda que fosse passível de alguma anulação, não teria uma corte acima dessa para recorrer. Mas, de fato, N irregularidades que eu tenho falado desde quando ocorreu a prisão, se você quiser, a gente até pode comentar aqui algumas delas, se você achar que é caso, né? Eu queria mesmo, eu tô acessando aqui a tua coluna mais recente, a Tameia Danelon, para quem não sabe, é colunista aqui da Gazeta do Povo. A mais recente está lá, multa aplicada a Daniel Silveira tem base legal? Essa aqui é aquela multa que o ministro Alexandre de Moraes, R$ 15.000 por dia, se não me engano, Isso. imputou a ele, caso ele não cedesse, naquele momento em que ele estava lá recluso no gabinete, no Congresso, caso ele não cedesse e autorizasse a colocação de tornozeleira eletrônica, que por si só também já é questionável essa medida, mas nessa coluna você levanta especificamente o caso da multa diária, então eu queria que você comentasse também um pouquinho disso aí. Sim, então, no processo penal, porque nós temos o processo civil, que são questões cíveis, né, que versa mais sobre questões patrimoniais, e temos o processo penal, que almeja a acusação tolher a liberdade de um criminoso, né? Então, basicamente é isso. No processo penal não existe em nenhuma legislação essa possibilidade de uma multa diária. Eu nunca vi isso acontecer e também não está escrito no Código de Processo Penal. Diferente do processo civil. Então, por exemplo, vamos supor que alguém fez um post difamatório e entrou com uma ação de indenização por danos morais e pede para que esse post seja retirado, um post falso, por exemplo. Aí o juiz pode, sim, no processo civil, determinar que aquele post seja apagado sob pena de uma multa diária, ou seja, enquanto não cumprir aquela determinação, vai ter multa diária. Ou outras questões também, uma obra ilegal, o juiz determina que aquela obra seja cessada sob pena de multa diária. No processo penal isso não existe. Por quê? Porque o Estado ele tem o poder da força. Quando o Estado manda alguém ser preso, a pessoa não é intimado para comparecer na prisão e entrar na cadeia. Não é assim que funciona. Quando os juízes pedem um mandado de prisão, uma norma cogente, é uma decisão que vai ser coercitiva. Então, a polícia vai encontrar a pessoa e vai prender onde quer que ela esteja, podendo usar até uma força moderada para que ele seja recolhido à prisão. No caso da tornozeleira eletrônica, aí também nem é caso, está errado, ele não poderia utilizar a tornozeleira eletrônica, mas se fosse um outro caso, quando o juiz determina a colocação de uma tornozeleira eletrônica, porque este réu ele violou uma ou outra medida cautelar Anterior, né? diversa da prisão. Parece que Então, a alegação, inclusive, foi essa, que ele teria que colocar a tornozeleira eletrônica porque ele teria se encontrado com outros réus do mesmo processo e que isso teria sido proibido antes. Parece que não. Parece que não estava proibido, ele estava proibido de dar entrevistas, ele estava proibido de usar as redes sociais, mas parece que não havia. Mas, enfim, mesmo que houvesse essa proibição anterior, essa foi a alegação. Aí caberia a tornozeleira eletrônica? então, eu já falo sobre isso, só fala da multa, né? Então, vamos Uhum. supor que era legítimo, é um processo legal que foi aberto regularmente e a pessoa descumpriu. O juiz pode colocar uma medida cautelar mais gravosa. Então, ele poderia determinar a colocação. O que acontece? O advogado é intimado para que ele compareça no lugar X para colocar a tornozeleira. Se ele não comparecer, o que acontece? O juiz decreta prisão preventiva. Porque é um descumprimento. Então, não existe isso de ter multa. Né? Não cumpriu, é prisão, é cadeia. Porque a tornozeleira, ela substitui a chamada prisão preventiva. Mas aí que a gente esbarra numa outra questão, Cristina. Os deputados não podem ser presos preventivamente. E o que é isso, prisão preventiva? Por isso que eu sempre falo, é importante saber um pouquinho de direito, entender o que é uma prisão em flagrante. Flagrante, quando a pessoa está cometendo um crime, ela é presa na hora. Não tem que ter um mandado judicial, não tem que ter uma ordem judicial. Qualquer do povo pode prender. A prisão preventiva é uma prisão que ocorre antes de uma condenação. Mas é porque a pessoa comete um crime grave, que ela não pode ficar solta, vai um estuprador, um pedófilo, não pode ficar solto. Ainda que ele não seja condenado ainda, ele pode ser preso preventivamente, uma prisão Uhum. preventiva. Só que na Constituição os deputados só podem ser presos em flagrante delito. Então, quando o deputado não comparece para colocar tornozeleira, em tese
se fosse uma pessoa comum, cidadão comum, não deputado, caberia prisão preventiva. Agora, como ele não pode ser preso preventivamente, acredito que foi esse o raciocínio do ministro Alexandre, ele inventou essa multa para compeli-lo a colocar. Porque imagina, 15 mil reais por dia, em 2, 3 dias já ultrapassa o salário dele. Além disso, ele determinou o bloqueio das contas. Isso também, o bloqueio de contas, geralmente ele é feito quando a infração penal ela tem um caráter financeiro, então é um crime de corrupção, é um crime de organização criminosa que transita dinheiro nas contas. Agora, os supostos crimes não tinha caráter financeiro, então não há sentido de bloquear para segurar o pagamento. Então, eu não vejo até agora, Cristina, nenhuma dessas medidas, nenhuma desses atos, base legal e base constitucional. Ficou clara essa questão da tornozeleira e da multa? Para quem não entende de direito, está claro, imagino para quem entende, né? O duro é a gente saber para onde vamos, por isso que se fala tanto em insegurança jurídica atualmente, porque ninguém sabe para onde vai o Brasil com essas decisões imprevisíveis e não previsíveis nem no Código de Processo Penal que vêm sendo arbitradas na Corte Superior. Eu queria trazer uma última questão aqui que me passaram. A PGR está sugerindo que o Daniel Silveira seja condenado e substituíram, né, a Lei de Segurança Nacional, que foi revogada. Tinha um artigo na Lei de Segurança Nacional que parece que foi alegado no início lá do processo, que é tentar impedir com o emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer um dos poderes da União ou dos estados, reclusão de 2 a 6 anos. Como essa lei foi abolida, a Procuradoria-Geral da República, quando apresentou a denúncia, ela coloca o artigo 359 aqui, de uma lei que está em vigência, que é a Lei 14.197, de 2021, falando o seguinte: tentar, com o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E tem, inclusive, uma pena de reclusão maior, que é de 4 a 8 anos. Na verdade, estão substituindo dispositivos da Lei de Segurança Nacional por esse novo dispositivo. É legal fazer isso? É possível num processo já em andamento? Ou o fato da lei que gerou aquele processo ter sido abolida implicaria em cancelar, em arquivar aquele processo também? Olha, no meu entendimento é possível sim, tá, Cristina? Claro que no direito tem várias correntes, né? Mas o que eu penso? Eu penso que se uma lei ela foi revogada e não surgiu outra para substituí-la, aí ocorre a chamada abolício criminis, né? Que aquele crime deixou de existir, ele foi abolido, então não teria o que se discutir. Agora, se uma lei foi revogada, mas foi criada uma outra e que trata aquelas mesmas condutas na lei nova, aí é o meu entendimento, eu não estou dizendo que é ponto pacífico, tá? Existem muitos posicionamentos contrários e principalmente quem advoga para a defesa vai dizer que não, que houve abolício crimes. Mas eu não vejo muito sentido de não existir mais o crime. Vamos supor, crime de estupro. Vamos supor que venha uma lei que trate de crimes contra as mulheres e o crime de estupro seja retirado do Código de Processo, do Código Penal, que é o artigo 212, artigo 213, e seja inserido nessa nova lei com uma pena maior, tá? É possível sustentar que houve a revogação, que não existe mais aquele crime, mas no meu entendimento não. Existe o crime, ele só mudou, saiu de um código e foi para uma outra lei. Não poderia ser aplicada a pena mais elevada. Então, se nessa mudança de lei a pena foi maior, aí não pode ser aplicado a casos pretéritos. Mas, no meu entendimento, se o crime que estava previsto na Lei de Segurança Nacional, ele foi escrito da mesma forma, se é igualzinho à lei antiga, eu entendo que poderia subsistir. Se houve qualquer tipo de alteração, não se aplica. Mas uma posição que eu acredito que seja até minoritária, tá, Cristina? Agora, o problema na minha visão, não houve qualquer tipo de crime contra a segurança nacional. Para que haja esses crimes, tem que ter uma violência ou grave ameaça que impeça os poderes de funcionar, que haja arregimentamento de massas contra esses poderes. E o que aconteceu foi um crime cometido pela palavra. Por mais que haja uma ameaça, que entenda-se que haja uma ameaça, uma simples ameaça não é crime de segurança nacional, tem que ser uma grave ameaça. Então, por exemplo, pessoas armadas falar, você, juiz, você não vai trabalhar, senão eu vou te matar. Isso é uma grave ameaça. Quando a ameaça que, de fato, vai impedir
que um dos poderes trabalhem. Agora, aquelas falas não caracterizam o crime contra a segurança nacional. É isso, você está falando aqui, eu estou lembrando, desculpe me alongar um pouquinho, mas é que o assunto é tão vasto, Não, né? tô- Eu estou lembrando do caso do ex-deputado Roberto Jefferson, por exemplo, porque ele sim pegou em armas, falou palavras duras, ali foi interpretado como uma grave ameaça por conta de tudo que foi dito e da forma como foi dito. No caso do Daniel Silveira, confesso que eu não lembro exatamente, eu assisti o vídeo lá, mas o tal do flagrante perpétuo ficou poucas horas no ar, foi retirado do ar, enquanto vários outros flagrantes perpétuos, cometidos inclusive por líderes de esquerda, estão no ar até hoje, pedindo fechamento do STF e tudo mais, mas isso é uma outra questão, né? Mas do que eu lembro das palavras do Daniel Silveira, ele falava alguma coisa como um gato preto, bater com um gato preto num ministro, alguma coisa assim. Não era assim, vou incitar uma horda de revoltados para invadirem o STF ou praticar algum atentado terrorista ou estou contratando um homem-bomba, não era nada que Exatamente. pudesse ser interpretado, a meu ver, nem na Lei de Segurança Nacional, muito menos nessa aqui, que agora fala como atentar ao Estado democrático de direito, né, impedindo os Não. poderes de atuar. Não, isso não é atentar contra o Estado Democrático de Direito, né? Atentar quando você impede que os ministros entrem na sede para trabalhar, ou se de fato há uma medida concreta. É o que eu tenho sustentado. Crime contra a segurança nacional é ações concretas. A pessoa vai lá e faz algo concreto, né? Não apenas na palavra. E daí eu volto para a questão da imunidade parlamentar. Porque por mais que a gente não concorde com as palavras empregadas, que foram exageradas, foram grosseiras, ele está acobertado pela imunidade parlamentar, que o artigo 83 da Constituição diz que são invioláveis por opiniões, palavras e votos, por quaisquer opiniões, palavras e votos, né? Então, ainda que tenha havido excesso, eu acho que houve excesso, esse excesso não poderia autorizar uma responsabilização criminal. A única responsabilização que ele poderia sofrer é na própria Câmara Legislativa, respondendo por quebra de decoro parlamentar. Então, havendo um excesso na fala, é claro que não é que o deputado pode falar tudo. Se ele falar coisas que beiram o excesso, né, que fale de crianças, coisas pesadas, ele poderá Como responder aconteceu com o deputado estadual Arthur Duval em São Paulo, por exemplo, que inclusive está passando exatamente. por esse mesmo processo de quebra de decoro. Exatamente, né? Então, havendo um excesso na fala, ele não vai responder criminalmente por isso, ele não vai responder nem civilmente ele pode responder por perdas e danos, mas ele pode responder no âmbito da sua casa legislativa, né? Então, e foi instaurado um processo disciplinar contra o Daniel Silveira que não resultou na cassação. E do Arthur Duval é bem parecido, né? Bem parecido, que a fala, né? De aquele tom baixo calão, não só poderia, como caracteriza uma quebra de decoro parlamentar mesmo. Também para a gente encerrar aqui, o julgamento ainda está acontecendo, a gente nem sabe, nesse momento que a gente grava a entrevista aqui, no meio da tarde de quarta-feira, né, dia 20 de abril, a gente nem sabe ainda se vai ter um pedido de vistas por parte do ministro André Mendonça, cogitou-se muito isso, e é possível que ele faça mesmo isso, o que paralisaria o julgamento por um tempo, mas consegue dar uma visão, assim, o que você imagina que pode vir a acontecer? Estão falando já em condenação, porque a gente sabe que a corte tem atuado em conjunto, né? Você mesma citou isso aqui, né? Não tem sido. A própria decisão dele não poder entrar no plenário hoje não foi do ministro Alexandre de Moraes, e sim do presidente Luiz Fux, né? Então, eles têm atuado em conjunto nessa questão do caso do Daniel Silveira, mas ele vindo a ser condenado caberia, é a corte máxima, caberia algum outro recurso, ele tem que se sujeitar, tem que ir para a cadeia, apesar de todas essas ilegalidades aí, se a punição for pena de prisão? Se ele for condenado, eu acredito que vai haver uma condenação, né, da forma, a própria rapidez desse processo, né, que salta aos olhos, né, geralmente esses processos que têm foro privilegiado, muitos prescrevem, né, já houve prescrição contra Renan Calheiros, Jader Barbalho, ou se perpetuam por anos, é um processo muito rápido. Então, vindo nesse jeito, eu acredito que vai haver uma condenação, sim.
Não há mais a quem recorrer, porque a Suprema Corte é a última instância e é o plenário que está apreciando, é o pleno do STF, não cabe recurso. Agora, é importante saber qual vai ser o quantum da pena, né? Qual vai ser a pena a qual ele vai ser condenado. Se a condenação for até 4 anos, ele poderá não ser preso. Essa pena pode ser convertida em prestação pecuniária ou prestação de serviço à comunidade. Mas, como esses crimes contra a segurança nacional, as penas são relativamente altas, há muita chance de que ele seja condenado acima de 4 anos. E se isso acontecer, e como é a última instância, já pode ser na hora expedido um mandado de prisão, né? E nem seria uma prisão preventiva, seria uma prisão definitiva, né? Uma prisão para cumprir pena. Então, eu acredito que esse seja o cenário, a não ser que um dos ministros peça vista, que eles têm direito, isso acontece, né? Já aconteceu de um pedido de vista ficar por mais de 5 anos, né? O que é errado, né? Mas acontece. Então, se ocorrer esse pedido de vista, pode ser que seja adiado esse julgamento final. E caberia talvez um apelo a uma corte internacional, em questão de direitos humanos, alguma coisa assim? Olha, eu vou ser muito sincera, Cristina, eu não sou muito familiarizada com essas questões de tribunal internacional. Eu recebo muitas Uhum. perguntas de seguidores, eu teria que estudar um pouco mais para falar sobre isso. Eu não descarto porque, no meu ponto de vista, está havendo sim uma violação à Constituição, né? Mas eu não teria mais elementos para explicar como se daria, seria a Corte da Haia, eu não saberia explicar direitinho isso. Eu vou tentar trazer o doutor Paulo Faria, que é advogado do deputado Daniel Silveira, depois, porque ele com certeza já estudou essa matéria e sabe se há ainda algum recurso possível aí de ser impetrado. De qualquer forma, agradeço bastante também. A gente tem que sempre lembrar aqui que cabe a cada um de nós, brasileiros, maiores de idade, eleitores, tomar sua atitude na hora de escolher o senador. Teremos eleição para o Senado esse ano, por quê? Porque o Senado que é a instância revisora do Judiciário, quando o Judiciário não atua conforme a Constituição. E o Senado tem pecado e muito. Nesse caso aí, em alguns outros também, a gente vem alertando bastante como comentarista aqui, eu sei que a Tameia também já fez alguns alertas nas próprias colunas dela, né? Então a gente tem que lembrar isso antes de encerrar a entrevista. Obrigada, viu, Tameia, por mais esse esclarecimento aqui, mais essa entrevista. Até a próxima. Eu que agradeço, estou à disposição. Até mais. Agradeço também a você que esteve conosco até agora, que acompanhou esse bate-papo. Deixe seu comentário se você também tem dúvidas ou questionamentos acerca desse processo aí, o que você pensa, como você se sente diante desse julgamento e do que vem sendo feito pelos ministros do STF. Deixe também seu like se gostou, compartilhe para mais gente ter acesso a esse conteúdo. E caso você ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, me acompanhe só pelas redes sociais, eu te convido a entrar para a nossa comunidade. A Gazeta do Povo é um jornal que preza pelo Estado Democrático de Direito, pela liberdade de expressão, pelo respeito às leis, entre várias outras convicções conservadoras que são as mesmas da maioria dos brasileiros. Assinando a Gazeta do Povo, você tem acesso a toda a cobertura jornalística e também a artigos exclusivos, escritos por mais de 40 colunistas, vídeos também, podcasts, eu, a Tameia Danelon, Fiuza, Constantino, Alexandre Garcia, Lacombe, vários outros colunistas, esperamos você lá na Gazeta.